Fala galera, seja todos muito bem-vindos de volta ao meu canal para mais análise e palpite de futebol focado em apostas esportivas. Antes de dar sequência no vídeo, eu peço a ajuda de vocês, deixando já aquele like maroto no começo do vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando também aquele sininho de notificações para você poder ficar por dentro de todas as palpites, ou melhor, das melhores palpites de futebol para apostas esportivas do YouTube, da internet. Conto muito com a ajuda de todos vocês. E agora, sem muita enrolação, vamos lá para a nossa palpite e análise de hoje. Nós vamos falar de 3 jogos importantes. Jogos que vão acontecer neste sábado pela Copa do Brasil. Então, se você já estava esperando uma análise, uma palpite de Campeonato Brasileiro, nós não teremos Campeonato Brasileiro no sábado e no domingo. Tá? Sábado e domingo será programação de Copa do Brasil e nós vamos fazer aqui a palpite de sábado e também depois a palpite de domingo, beleza? Agora sim, sem enrolação, já é a segunda vez que eu falo sem enrolação, vamos lá, vamos analisar Vasco contra Fluminense, mando de campo do Vasco, mas a gente sabe que no Maracanã é dividido meio a meio, então o fator casa acaba não pesando muito, e isso é uma observação que nós vamos trazer aqui para o canal, porque coloca muito em risco aí a sua palpite para essa partida, tá? E nós vamos trazer aqui essa análise completa para vocês. Vamos falar também de Atlético Mineiro contra a equipe do Juventude, esse sim, comando de campo lá em Minas Gerais, é casa do Atlético Mineiro, e também vamos falar de Santos contra a equipe do Remo, também tem mando de campo, o mando de campo é do Santos, lá na Vila Belmiro, né? Então nós temos aqui 2 jogos de molezinha, mel na chupeta para a gente fazer green e ganhar o nosso dinheirinho. E temos um jogo aqui que é complicado, que tem que ter atenção, não pode deixar o clubismo subir para a cabeça, porque é um jogo muito difícil para ser palpitado e analisado. Tá? Nós vamos trazer aqui as 3 palpites mais importantes para vocês. Vamos começar com o jogo Santos contra Remo. Tá? Vamos começar pela molezinha. Santos contra Remo. A palpite do canal é simples. Vitória do Santos, probabilidade de 60%, com odds de 1,67. Beleza? Vamos também no mercado de gols para essa partida. Vamos de gol HT, mais 0,5, probabilidade de 78%, odds a 1,36. E vamos também no mercado de gols, gols over ou mais 2,5, probabilidade de 52%, odds a 2,0,8. Agora vamos aqui analisar esse confronto e vamos também ver aqui, fazer uma análise de mercado para vocês. Tá? Já está na nossa tela o confronto Santos contra a equipe do Remo. Vamos colocar logo aqui as 5 últimas partidas do Santos e do Remo na tela. Né? Nós temos aqui resultado finais do Santos jogando em casa. Nós colocamos ali vitória do Santos. O Santos jogando em casa não tem feito grandes partidas, mas se tornou um adversário difícil de se vencer. Tá? Os adversários conseguem até empate, mas não estão conseguindo com facilidade vencer o Santos na Vila Belmiro. Então vamos aqui para os últimos resultados do Santos. Os últimos 5 confrontos do Santos jogando na Vila, ele vem de invencibilidade, 3 vitórias e 2 empates. Tá? Ele vem aí de 4-2, 2-2, 3-1 contra o Vitória, 3-0 e 2-2 contra o São Lourenço. Vamos aqui para a equipe do Remo jogando fora de casa. A equipe do Remo, uma das lanternas do Campeonato Brasileiro, a gente sabe que o foco é a Copa do Brasil, e a gente sabe que existe um ânimo diferente para a Copa do Brasil, mas eu acredito que o ânimo diferente para o Remo e para o Santos estão ali bem emparelhados, né? Todos os dois aí querem seguir para a próxima fase com toda certeza, são 2 times aí que se não ganhar uma Copa do Brasil não vão ganhar mais nada na temporada, né? Então vamos lá. Remo, 3 vitórias, 0 empate e 2 derrotas jogando fora de casa. O Remo ele perde de 2-1, ele perde de 3-0 para o Corinthians, ele ganha da Chapecoense de 3-2, mas a Chapecoense é o lanterna do Campeonato Brasileiro, ele ganha surpreendentemente o Botafogo de 2-1 e ele ganha o Bahia de 3-1. Né? O Botafogo e o Bahia, 2 adversários dificílimos, e o Remo conseguiu aí fazer 2 vitórias importantes jogando fora de casa. Né? Então, pode ser considerado um jogo de risco para o Santos. Pode. Você pode, de repente, apostar numa zebra, se você quiser um risco maior? Pode, mas essa não é a palpite do canal, a gente vai na probabilidade e na análise dos últimos 5 jogos do Santos. Talvez, se o Santos tivesse pipocado um pouco mais jogando dentro de casa, eu colocaria para vocês até um palpite zebra aí. Tá? Mas
não tem acontecido. O Santos, dentro de casa, tem conseguido fazer seus resultados. Tá? Vamos analisar aqui os outros mercados que eu coloquei. Eu coloquei aqui um HT 0.5, ou seja, um gol ainda no primeiro tempo. Os últimos 5 resultados do Santos, no primeiro tempo, saiu um gol. Saiu um gol. Das últimas 5 partidas, 5 delas saiu um gol no primeiro tempo. Já a equipe do Remo, no primeiro tempo, nas últimas 5 partidas, saiu também um gol no primeiro tempo. Então, ambas as equipes, 5 de 5 com um gol no primeiro tempo. Tá? Então, vamos agora aqui para over 2,5. São dois times que fazem gols, tomam gol. Tá? Isso é importante. Então, vamos botar aqui, Santos, 4-2, over 2,5. 2-2, over 2,5. 3-1, over 2,5. 3-0, over 2,5. 2-2, ou seja, 5 de 5, over 2,5. Já o Remo, jogando fora de casa, 2-1, over 2,5. 3-0, over 2,5. 3-2, over 2,5. 2-1, 2,5. 3-1, over 2,5. Então, também 5 das últimas 5 tivemos over 2,5 para a equipe do Remo, né? Colocando aí que a nossa palpite está muito coerente ali dentro das probabilidades e dentro da própria análise. Agora, para você que gosta de mercado de escanteio e mercado de cartões, eu vou trazer aqui para você a análise e estatística, tá? Vamos lá. Dentro da Copa do Brasil, a estatística do Santos e do Remo é o seguinte: escanteio 4 para o Santos e 4,5 para a equipe do Remo. Tá? Cartões amarelo, 3,5 para a equipe do Santos e 1 para a equipe do Remo. Então vamos lá. Escanteio, nós temos uma probabilidade de 8,5 escanteios. E para Santos, nós temos uma probabilidade de 4,5 cartões para essa partida. Tá? Então nós temos 8,5 para essa partida de escanteio e 4,5 de cartões amarelo. Lembrando que essa estatística é jogos relacionados à Copa do Brasil, beleza? Agora vamos para a nossa segunda análise e palpite do canal. Atlético Mineiro contra a equipe do Juventude. Nós estamos falando de um primeira divisão contra um segunda divisão. Atlético Mineiro vem crescendo dentro do campeonato, vem crescendo, teve um início de campeonato muito ruim, mas já começa a criar uma estabilidade, né? Vem de uma vitória importante contra o Palmeiras jogando fora de casa, né? É um time que vem crescendo. O Juventude, por outro lado, é um time que costuma ganhar seus jogos na segunda divisão dentro de casa, mas fora de casa vem tomando chulapada. Mas é um time organizado, apesar de que um dos seus resultados recentes, que tomou de 4-2 fora de casa, o time completamente desorganizado. Mas não leve isso para o lado negativo. O time de Juventude é um time organizado. Então o Atlético Mineiro pode ter dificuldade para furar a marcação e com certeza o Juventude vai vir aí para fechar a casinha e para poder segurar um empate, né, no melhor dos resultados para o Juventude, um empate dentro da casa do Galo. Probabilidades e palpite do canal. Vitória do Galo, probabilidade de 57%, odds a 1,45. Gols, mercado de gols, mais 1,5. Mercado de gols, over 1,5. Probabilidade de 70%, odds a 1,40. Vamos agora já na tela para a gente analisar as nossas palpites. Tá? Nós temos aqui vitória do Galo. Vamos ver aqui o Galo. Cadê você? Vamos ver aqui. Os últimos 5 jogos do Galo jogando em casa. Nós temos 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. É um time invicto nas últimas 5 partidas. Ele vem aí de 1-1 contra o Bahia, depois ele vem de 1-0, vem de 2-0, vem de 3-1 contra o Mirassol e vem de 1-1 contra a equipe do Botafogo. Tá? Então são 3 vitórias, 2 empates e está invicto. A equipe do Juventude, fora de casa, ela vem tomando de 4-2, ela empata de 0-0, ela ganha do São Bernardo de 1-0, jogo dificílimo. Ela perde para o Operário de 2-1 e ela empata com o Atlético Clube de 1-1. Então ela vem de uma vitória, 2 empates, 2 derrotas. É um time, como eu falei na abertura desse jogo, é um time que não tem. Ele está no topo da tabela, se eu não me engano, está entre os 5 primeiros colocados, mas o seu resultado é baseado jogando dentro de casa e não fora de casa. Tá? Fora de casa, eles são bem limitados ali, jogam bem fechadinho, tá? São bastante limitados, são comandados aí pelo Maurício Barbieri, se eu não me engano. Tá? Vamos lá para a nossa análise. Então, dentro desses resultados, eu vi uma grande probabilidade aí do Galo vencer essa partida. Tá? Agora vamos de gols aqui, mais 1,5. Né? Gols mais 1,5. Gols mais 1,5 saiu em 1. Deixa eu ver aqui, vamos lá.
Jogos do Galo. Gol mais 1,5 saiu em 1, 2, 3, 4. De 5 partidas, 4 saiu 1,5. Do Juventude. 1, 2, 3. Do Juventude, nas últimas 5 partidas, 3 saiu o resultado de 1,5. Tá? Então, eu acredito muito aí, e a probabilidade mostra, são 70% de chance de acontecer o resultado de 1,5. Tá? Vamos agora dar uma olhada na estatística de escanteio e na estatística de cartão amarelo. Vamos lá, lembrando que é estatística relacionada à Copa do Brasil. 7,5 escanteio para o Galo, 7,8 para o Juventude. A gente está falando aqui de uma média de 14 escanteios na partida. Tá? Eu não colocaria algo alto assim para vocês, apesar de que eu não vou mostrar aqui para o vídeo ficar longo, mas eu vi algumas outras estatísticas dentro do Campeonato Brasileiro e dentro até de uma outra partida, se eu não me engano, Atlético Mineiro contra o Ceará, que foi a fase anterior da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro ele proporciona muitos escanteios mesmo. Tá? Isso é um padrão do time mineiro. Mas 14 escanteios é um exagero, então tome cuidado para que você não caia nessa pegadinha. Tá? Se eu fosse dar minha palpite para escanteio para você que entrar, e não é palpite do canal, é uma conversa entre nós dois aqui, eu colocaria ali pelo menos um 8,5, para poder ficar mais garantido ali, mais seguro. Se você for mais arrojado, no máximo um 9,5. Tá? No máximo mais 9,5. Beleza? Agora cartões amarelos. 2,5 para o Galo e 1,8 para o Juventude. Nós estamos falando aqui de uma média de 3,5 cartões amarelos. Né? Lembrando que em algumas casas de aposta o vermelho vale 2 amarelo. Tá? Então, atividade. Tá? Então, temos aqui uma média de 2,5. Tá? Cartões amarelos. Vou dar uma olhada aqui para vocês que gostam de cartões. Vamos ver se eu acho aqui a informação do árbitro. Ó. O árbitro é o Fernando Antônio Mendes. Ele tem uma média de falta de 29. Vamos ver aqui, média de cartões amarelos. Ó. Ele tem uma média alta de cartões amarelos. Ele tem uma média de 5,1. Tá? Então é um árbitro que gosta de controlar o jogo em cartões amarelos. Tá? Ele tem ali, ele tem uma média de 5,1 e ele já deu dentro dessa temporada, nas partidas recentes dele, ele deu 5 cartões vermelhos. Tá? Então é um árbitro que gosta de controlar o jogo em cima de cartões. Tá? Isso aí para sua análise de cartões. E agora sim nós vamos para a nossa última palpite e análise de hoje aqui no canal. Lembrando, se você ficou, meu camarada, comigo até esse momento do vídeo, por favor, com muita gentileza e muito respeito, deixa aquele like, se inscreve no canal e coloque a palpite desses jogos aqui que eu coloquei para vocês. Vai ser muito legal a gente trocar esse feedback, trocar informações, beleza? Vamos lá, última partida, Vasco contra a equipe do Fluminense, Maracanã, casa dividida, o mando de campo é do Vasco, mas existe um acordo e o estádio fica dividido entre as torcidas, por mais que a torcida do Vasco é muito maior, né, do que a do Fluminense e costuma ocupar muito mais espaço do estádio do que a equipe do Fluminense. Tá? Mas, campo e bola, a equipe do Fluminense tem se mostrado bastante superior ao do Vasco. O Vasco, desde de antes ali das férias, de antes ali da Copa do Mundo, da Copa do Mundo da FIFA, ela já vem tendo ali muita estabilidade, os atacantes, ficam rodízio, tem dificuldade de fazer gols, então é um time que cria bastante, mas tem dificuldade para botar gol para dentro da rede, então é um jogo que a gente tem que ter muito cuidado, muita calma, muita aposta para esse jogo. É importante você, de repente, fazer ali uma aposta ao vivo, você ver como é que está a partida, sentir quem tem a posse, sentir quem está em melhor momento. É um jogo decidido em detalhes. O Fluminense costuma ter um time superior, mas o Vasco, nesse clássico, costuma equilibrar, costuma vencer as suas partidas contra o Fluminense. Né? Não é à toa que o vascaíno fala que tricolor é freguês, e se você discorda de mim, coloque aqui nos comentários já esse desafio para vocês. Então, palpite do canal, eu coloquei apenas uma palpite, para garantir o green. Palpite de gols, nós vamos no mercado de gols HT, ou seja, gols no primeiro tempo, 0,5, over 0,5, ou seja, tem que sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Probabilidade, 73%, odds a 1,44. Tá? Então, essa minha palpite, eu não vou entrar em outra palpite para vocês, não vou induzi-los ao erro, né, porque é um jogo de detalhes, é um jogo difícil para ser palpitado e analisado, e aquele que arrisca uma palpite definida, né, para esse tipo de jogo é um cara que, no meu conceito de trabalho, é um irresponsável e influencia errado. Ele pode acertar, mas existe uma grande probabilidade de ele errar. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos últimos resultados do Vasco jogando dentro de casa
Por que eu coloquei mercado HT 0.5? Vamos primeiro analisar aqui a minha palpite. Vamos lá. Nos últimos 5 jogos do Vasco jogando em casa, o Vasco levou um gol. Das 5 partidas, em 4 ele teve um gol na partida. Tá? Ou fez ou ele levou. Já a equipe do Fluminense, nas últimas 5 partidas, ele teve um gol no primeiro tempo em 3 delas. Então, 3 de 5 teve um gol no primeiro tempo, a probabilidade está ao nosso favor. Tá? Existe uma grande chance de ser um gol aí, de sair um gol no primeiro tempo. A gente fecha a nossa casinha também e segura o green. E aí, se você quiser arriscar na vitória de um ou do outro, ou uma chance dupla, alguma coisa, deixa para fazer essa pegada no jogo ao vivo. Segue o conselho do amigo aqui. Tá? Vamos aqui analisar. Tá? E eu não vou botar palpite, mas eu vou tentar ajudar vocês aqui dentro da análise. Tá? Vamos botar aqui as últimas vitórias do Vasco jogando dentro de casa. Ele vem de 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Tá? É um time que tem dificuldade para vencer mesmo com o apoio da sua torcida. A equipe do Fluminense jogando fora de casa, ela vem com 3 empates e 2 derrotas. Ele não ganha, o Fluminense não ganha jogando fora de casa. Esse jogo pode ter uma probabilidade interessante para empate. Tá? Então já fica aí uma dica para vocês. Vamos dar uma olhada na estatística desse confronto. Vamos ver aqui os últimos confrontos de Fluminense contra a equipe do Vasco. Olha só, nós tivemos a última partida entre os dois times, foi pelo Campeonato Brasileiro, no dia 18 de março. Vasco e Fluminense se enfrentaram, comando de campo do Vasco, Maracanã dividido meio a meio, se eu não me engano. Nós tivemos 3-2, e se eu não me engano, esse jogo foi virada do Vasco. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Fluminense ele abre o placar logo no início da partida. No início do segundo tempo, o Fluminense faz o segundo. E aí o Vasco mete logo em seguida 3 gols. Ele mete um, depois mete mais 2 na fase final do jogo. Ou seja, um Fluminense que já vinha disputando liderança de campeonato contra o Vasco que já vinha sofrendo. E mesmo assim o Vasco consegue fazer uma virada perdendo de 2-0. Então é um jogo complicado. Tá? Vamos tentar ver aqui uma estatística entre os dois. Ó. 52% de posse de bola para o Vasco, 48% para o Fluminense. Ou seja, as duas equipes conseguem controlar o jogo ali meio que meio a meio. Tá? O Vasco, pelo incrível que pareça, ó, no confronto entre as duas equipes, no confronto dessa partida, vamos tentar olhar aqui uma análise mais geral, mais ampla. Tá? Vamos ver aqui, ó, estatística mais ampla. Ó, média de gols são 2 gols, 53% de posse para cada lado, e o Vasco é superior, você vê aí em vermelho, o Vasco é superior em várias estatísticas aqui contra o Fluminense. Ele tem 2,3 chances de gol, ele tem finalizações 16-14, finaliza mais, né? Grandes chances criadas são 5 para cada lado, escanteio o Vasco tem mais 7,5-3, né? 17,5 faltas cometidas, o Vasco comete menos falta que o Fluminense, cartões amarelos o Vasco toma menos cartões que o Fluminense, né? Então você vê que dentro da estatística o Vasco é superior, né, do que a equipe do Fluminense. Se a gente quiser dar uma olhada em mercado de escanteio para essa partida com base o histórico das duas equipes, nós temos uma média de escanteio de 7,5 com 3, dá uma média aí de 7, 8, 9, 10, 9,5 escanteio, né? Dá para você tentar se segurar ali com 7,5, né? 7,5 ali, um over 7,5, eu acho que você pega esse green. Tá? Cartões. Normalmente, jogo de Vasco e Fluminense são jogos que têm bastante cartões. Nós temos aqui 2,5 para o Fluminense e 1,5 para o Vasco. Nós estamos falando aqui de 4, 3,5 cartões, né, amarelo na partida. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui no árbitro para essa partida, para a gente ver como é que vai ser aqui o árbitro. Vamos lá, ó, o Ramon Abate Abel, né, figurinha carimbada, né, todo mundo conhece o árbitro. Ele tem uma média de falta de 31, bastante faltas. Cartões amarelos, ele tem uma média de 4,1. Então você tem dois times que tomam cartões, uma média de 3,5 cartões, né, no confronto entre os dois, com um árbitro que gosta de dar cartões, em média 4,1 cartões amarelos. Né? Então, cartões vermelhos ele não aplica muito, cartões vermelhos ele só deu um até agora. Né? Então você pode ter ali uma opção de um over 3,5 cartões, pode ser aí bastante interessante se tiver esse mercado para você. Tá, meus amigos, eu acho que eu trouxe de tudo que seja mais relevante aqui para vocês. O vídeo deve estar aí uns 20 minutos, talvez. Né? Então, mais uma vez, eu lembro a vocês, se você ficou comigo até o final desse vídeo, cara, não deixou seu like, é vacilação. Então, dá seu apoio, confirma aqui com um likezinho, dá essa moral pro teu amigo, ajuda o crescimento e fortalecimento aqui do canal. Eu conto muito com o apoio, com a ajuda de todos vocês. E se você ficou até o final, eu vou lançar também no sábado à tarde, a gente lança aqui a palpite de domingo.
também para a Copa do Brasil. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e tamo junto. Valeu, fui!